Mas antes que a luz rasgasse a escuridão, antes que a primeira estrela brilhasse no infinito, uma pergunta pairava sobre tudo. De onde vem Deus? Um enigma que desafia não apenas a fé, mas também a razão. Filósofos e cientistas tentaram compreender sua existência eterna, mas cada resposta gera apenas mais perguntas. Se tudo o que existe necessita de um princípio, o que se pode dizer de aquele que sempre existiu? Antes de mergulharmos nesse tema fascinante, conta pra gente nos comentários de qual cidade você está assistindo a este vídeo. E claro, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder nenhum dos próximos conteúdos. Agora, vamos direto ao ponto. Como é possível conceber algo que não tenha tido um começo? A mente humana está acostumada a entender a realidade a partir de causas e efeitos, sempre buscando uma origem para tudo o que existe. No entanto, quando falamos sobre Deus, nos deparamos com um conceito que desafia completamente essa lógica. Desde os primórdios da humanidade, as pessoas tentam compreender a essência da existência, mas Deus não se encaixa nos padrões de criação que conhecemos. Ele não foi formado nem gerado por nada ou ninguém. Ele simplesmente é, sendo a fonte suprema e absoluta de tudo. Se houvesse algo antes dele, então esse algo seria Deus. Explorar essa natureza nos leva além da ciência e da fé, a um estado em que o tempo ainda não existia, a matéria não tinha forma e apenas a essência absoluta do ser estava presente. Tempo, espaço e matéria estão entrelaçados de forma inseparável. Não pode haver matéria sem um lugar onde existir. Assim como o espaço não pode ser concebido sem um tempo que o delimite. O próprio universo surgiu dessa interação, mas Deus está além dessa estrutura. Ele não está submetido a essas leis porque foi Ele quem as estabeleceu. Ao longo da história, filósofos como Platão e cientistas modernos tentaram decifrar o enigma do surgimento do cosmos, e em cada tentativa se depararam com a noção de algo eterno e imutável. E assim, no princípio, Deus disse: haja luz, e a luz passou a existir. Mas isso nos leva a uma questão ainda mais profunda. Quem é esse ser que estabeleceu a ordem na criação? O mistério sobre a origem de Deus desafia completamente nossa compreensão sobre tempo e lógica. Antes que qualquer coisa tomasse forma, antes do primeiro átomo, antes mesmo que o conceito de antes tivesse qualquer significado, Deus já existia. Ele não tem um ponto de partida porque sua existência é infinita. Algumas crenças sustentam que a Terra foi criada há cerca de 6.000 anos, baseando-se em interpretações literais de textos religiosos. Mas a verdadeira questão não é quando o mundo surgiu, e sim o que havia antes dele. Como pode existir um ser que está fora do tempo e do espaço? Essa questão não instiga apenas os que creem, mas também os céticos. A ideia de um Criador eterno desafia tudo o que conhecemos sobre causalidade. E é aí que surge uma das perguntas mais antigas da humanidade. Se Deus criou o universo, quem criou Deus? No entanto, esse questionamento contém um erro lógico. Somente aquilo que tem um começo precisa de uma causa. O que é eterno simplesmente existe. Muitos preferem acreditar que o universo sempre existiu e que não há necessidade de um Criador, mas as descobertas científicas apontam para um início definido, um momento em que tempo, espaço e matéria começaram a existir. Mas o que havia antes desse instante? O debate entre fé e razão sempre levou a discussões que vão além da física, chegando até questões sobre consciência e energia. Em uma discussão sobre a natureza divina, um cientista levantou um ponto intrigante. Se Jesus era Deus e homem ao mesmo tempo, como poderia existir com duas naturezas simultaneamente? Essa questão se estende ainda mais.
Se não compreendemos completamente o que é a consciência ou como a energia realmente funciona, como podemos esperar entender Deus em sua essência mais pura? A resposta é mais simples do que parece. Todos aceitamos a existência da consciência e da energia, mesmo sem compreendê-las totalmente. Da mesma forma, não é necessário entender cada detalhe sobre Deus para reconhecer sua existência. O mundo está repleto de mistérios que vão além da nossa capacidade de compreensão. E Deus é o maior de todos. Se admitimos que há forças e leis que não conseguimos explicar por completo, por que exigir que Deus se encaixe em nossas limitações lógicas? A noção de um Criador eterno incomoda, porque contraria nossa necessidade de encontrar um início para tudo. Mas essa regra se aplica apenas ao que é finito. Deus, por definição, é infinito. Ele não pertence ao tempo porque foi Ele quem o criou. Ele não está preso ao espaço porque o espaço é sua obra. Ele não precisa de uma causa porque é a própria origem de toda a existência. Perguntar quem criou Deus é como questionar qual é o som do silêncio ou a cor do vento. As leis de causa e efeito regem o universo, mas Deus não está sujeito a elas. Tentar aplicá-las a Ele seria como medir o infinito com uma régua feita para o finito. Até mesmo alguns filósofos ateus reconhecem a existência de verdades imutáveis que não precisam de uma causa para existir. Daniel Dennett, por exemplo, admite que conceitos matemáticos, como os números e equações, simplesmente existem. Eles não foram criados, não têm início, mas ninguém questiona sua existência. Se aceitamos que certas abstrações são eternas, por que não considerar que um ser possa ser igualmente increado e eterno? A ideia de um Criador sem origem não é apenas uma questão de fé, mas uma necessidade lógica. Tudo que tem um começo precisa de uma causa, mas deve haver algo que seja a causa de todas as causas, o ponto de partida absoluto. A própria realidade aponta para a existência de uma fonte suprema. O nome que damos a essa fonte pode variar, mas o fato de que tudo precisa de um princípio é inegável. Mesmo aqueles que negam a existência de Deus acabam reconhecendo a necessidade de algo eterno. Alguns defendem a teoria do multiverso, onde universos surgem sem um criador. Outros falam sobre flutuações quânticas que geram partículas espontaneamente, mas, em ambos os casos, admite-se que algo sempre existiu. A única diferença está na forma como escolhemos nomear essa realidade eterna. No fim das contas, Deus pode ser rejeitado, mas a ideia do incriado é inevitável. Se até mesmo os mais céticos acabam aceitando que algo eterno precisa existir, a questão permanece: como o universo surgiu? O que é necessário para que a realidade exista? A resposta está na relação inseparável entre tempo, espaço e matéria. Sem tempo não há quando, sem espaço não há onde, sem matéria não há o quê. O universo não poderia ter surgido de forma fragmentada, pois esses três elementos dependem uns dos outros. Curiosamente, a Bíblia já havia apresentado essa noção em sua primeira frase. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Essa simples declaração resume a base de toda a existência. No princípio, representa o tempo, os céus simbolizam o espaço e a terra representa a matéria. O que a ciência moderna apenas começou a descobrir já estava escrito há milênios. No entanto, Deus não está limitado por sua criação. Assim como um programador escreve um código sem fazer parte do sistema que desenvolve, Deus existe além do tempo e do espaço. Se ele estivesse sujeito às leis do universo, não seria Deus. Ele é a origem, o imutável, o absoluto. Enquanto o cosmos se transforma, ele permanece o mesmo. Nosso entendimento é limitado e há mistérios que talvez nunca possamos desvendar completamente.
Queremos medir o infinito com ferramentas finitas, compreender o eterno com uma lógica restrita. Mas algumas verdades não precisam ser explicadas, apenas reconhecidas. Deus não pode ser contido pelas limitações humanas, porque Ele as transcende. Sua existência não depende do que conseguimos compreender, pois sua essência está além de qualquer fronteira. Quanto mais tentamos entender Deus, mais percebemos o quão vasto é o desconhecido. Mas isso não deve nos frustrar, e sim nos encher de admiração, pois cada nova descoberta nos leva para mais perto do maior mistério do universo. Cada experiência vivida, cada desafio superado e cada oração atendida nos aproxima ainda mais da presença de Deus. O Espírito Santo é quem nos conduz a um entendimento mais profundo, não apenas sobre Ele, mas também sobre tudo o que nos cerca. Ele nos concede discernimento, fortalece nossa fé e nos permite enxergar além do que os olhos veem, revelando que, por trás de cada circunstância, há uma vontade maior agindo em nosso favor. Mas essa jornada de fé não é para ser trilhada sozinha. A luz que recebemos não é apenas para nós. Fomos chamados a compartilhá-la, a ser instrumentos de esperança e verdade para aqueles que ainda não experimentaram o amor transformador de Deus. Para aqueles que, em algum momento, se afastaram, Deus hoje faz um chamado cheio de amor e misericórdia. Voltem para Ele. Seu amor nunca muda, sua graça está sempre disponível. Não importa o que tenha acontecido, não importa o quão distantes possamos nos sentir, seu abraço continua aberto, pronto para nos acolher. Este é o momento de recomeçar, de viver uma nova vida em sua presença. Se você sente esse chamado em seu coração, responda com fé e declare: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Que essa decisão renove sua alma e marque um divisor de águas em sua jornada. Se esta mensagem tocou seu coração e você deseja continuar explorando as verdades profundas e os mistérios revelados na Palavra de Deus, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Isso nos ajuda a seguir trazendo conteúdos que edificam vidas e alcançar mais pessoas que buscam respostas na fé. Ative as notificações para não perder nenhum dos próximos vídeos e compartilhe essa mensagem com aqueles que podem estar precisando dela. Clique no link fixado no primeiro comentário para dar o próximo passo e começar hoje mesmo uma vida guiada pela palavra de Jesus. Que a luz de Deus ilumine sempre o seu caminho. Nos vemos no próximo vídeo.